A Igreja é a noiva de Cristo. Parte 01, dia 2 de janeiro de 2024. Porque eu te desposei como marido para apresentar-te como uma virgem casta a Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Era um assunto de grande importância que estávamos no último sábado desposando pobres pecadores com o Filho de Deus. Mas a noiva é capaz de esquecer até que ela seja trazida para casa e, portanto, gostaríamos de colocá-lo em mente. Neste versículo, o apóstolo mostra como ele foi afetado por eles. Ele estava com ciúme deles, com um ciúme piedoso. A causa desse ciúme era o perigo em que eles estavam, apesar da grande extensão que ele os trouxera. O perigo deles é especificado no versículo 3. O cumprimento que ele os trouxe está no texto, no qual temos seu sucesso. Ele os desposou com o marido, e o desígnio disso para que ele pudesse apresentá-los como uma casta virgem para Cristo. Essas palavras eu expliquei e insisti na primeira cláusula do versículo em outra ocasião dessa natureza. 1. Às vezes os ministros fazem com que o tratado de casamento entre seu mestre e seu povo seja tão longo que eles podem dizer que fizeram os esponsais e que com um desígnio de que eles possam obter a noiva como a virgem casta, para presente ao noivo, quando chegar o grande dia do casamento. Ao tratar desse assunto, devo 1. Explicar um pouco esse casamento entre Cristo e seu povo. Vou vê-lo nestes 6 graus. 1. O primeiro grau disso foi o desígnio e propósito daquele casamento no coração de Deus desde toda a eternidade. Não é nenhuma novidade. É mais antigo que o céu e a terra. Deus teve uma eternidade para pensar nisso e nunca viu razão para alterar seu propósito. A respeito disso, podemos notar 3 coisas. 1. Deus, vendo toda a humanidade em um estado perdido, se agradou desde a eternidade de ter misericórdia e amar livremente aqueles que com o tempo são trazidos a Cristo. Assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele os amava quando não havia nada que parecesse adorável neles. O homem considerado inocente foi amado, mas logo deixou de ser o objeto desse amor-lei. Mas Deus tomou o homem em seu pior e o amou então com um amor de boa vontade, que colocou sua misericórdia no trabalho. O Senhor me apareceu desde a antiguidade, dizendo: sim, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. 2. Aquele a quem amou, designou para a vida eterna, escolheu-os para serem seus filhos, herdeiros da herança celestial. Ele os selecionou do meio da humanidade naufragada, com o propósito de trazê-los para a terra de Emanuel. 3. Aqueles a quem assim escolheu, deu-os a Cristo para ser sua esposa no tempo, para serem redimidos e salvos por ele. Seus eram, diz Jesus, e você os deu a mim. Cristo aceitou deles nos termos fixados pelo Pai. Eis que venho. No volume do livro está escrito de mim: tenho prazer em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Ele não precisava deles, ele deveria comprá-los caro, mas ele consente e, portanto,
eles são chamados de seu povo. Salmo 110, 3. 2. A remoção dos impedimentos legais deste casamento entre o Filho de Deus e os pecadores. Quando este propósito foi proclamado no céu, parecia haver objeção contra o casamento, a justiça, a lei e a verdade de Deus. A justiça diz que o mediador é Deus, e não pode haver confronto entre Deus e o homem culpado, até que eu esteja satisfeito. A lei diz: eles são meus, e eu não vou me separar deles, até que a morte nos separe. A verdade diz que o próprio Deus fez esse casamento entre eles, e a lei é, portanto, eles não podem se casar com outro, a menos que a primeira morte dissolva o casamento. Mas o noivo designado não deixará o casamento voltar e, portanto, ele remove esses impedimentos por sua obediência à lei e por sua morte em nossa natureza e em nosso lugar. O que ele fez e sofreu como pessoa pública. Gálatas 2:20. Por este meio, a justiça é satisfeita. E assim o jogo continua. Pois, diz Deus, este é o meu filho amado em quem me comprazo. O pecador morre para a lei em Cristo, e a lei morre para o pecador. Pelo que, meus irmãos, também vós estáis mortos pela lei e pelo corpo de Cristo, para que vos caseis com outro. Sim, com aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. E assim, as partes, estando assim mortas, a verdade de Deus não tem nada a objetar contra o propósito deste novo casamento. 3. O contrato está escrito, elaborado e pronto para assinatura. Ele fez comigo, diz Davi, uma aliança perpétua, em tudo ordenada e certa, ordenado ou preparado. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, pela aliança que o Senhor fez com os homens e toda criatura aqui da terra. Muito obrigado, Senhor, por essa aliança através do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai, hoje e sempre eternamente. Amém.